Olá pessoal, neste vídeo serão tratados os conceitos iniciais sobre equações diferenciais parciais e utilizado o método de separação de variáveis para a resolução da equação da onda. Então, primeiramente, o que é uma equação diferencial parcial, ou uma EDP? É uma equação que envolve derivadas parciais de uma função desconhecida, que chamaremos de φ. Esse tipo de problema aparece em várias áreas de engenharia, por exemplo, em dinâmica dos fluidos, em elasticidade, transferência de calor, teoria eletromagnética, mecânica quântica, dentre outras áreas. Um conceito importante é a ordem da EDP, que é dada pela ordem da derivada mais alta que se observar na equação. Uma EDP linear se é de primeiro grau na função desconhecida φ e nas suas derivadas parciais. Caso contrário, ela é chamada de não linear. Uma EDP linear é homogênea se cada um de seus termos contém φ ou uma de suas derivadas parciais. Caso contrário, a equação é não homogênea. Exemplos clássicos de equações diferenciais parciais: equação da onda unidimensional, equação de calor unidimensional, equação de Laplace bidimensional, equação de Poisson bidimensional, equação da onda bidimensional e equação de Laplace tridimensional são alguns dos exemplos de equações diferenciais aplicados às engenharias. Para resolver o nosso problema, iremos utilizar, dentre outras coisas, o teorema fundamental da superposição, que nada mais é do que um teorema que diz: se eu tenho duas soluções para uma equação diferencial parcial, digamos φ1 e φ2, eu posso encontrar uma equação φ apenas compondo φ1 com φ2, utilizando constantes C1 e C2 qualquer. O problema que iremos resolver hoje é utilizar o método de separação de variáveis para resolver a equação da onda. Então, para isso, imaginemos uma corda que está esticada, por exemplo, a corda de um violão, e está fixa nos seus contornos, ou seja, em x igual a zero, eu não vou ter deslocamento, e em x igual a L, onde L é o comprimento dessa corda, também não terei deslocamento. No restante da corda, eu vou ter deslocamento para cada valor de x, um deslocamento diferente, e para cada instante de tempo também um deslocamento diferente. Então, vou ter duas variáveis independentes no meu problema, tanto x quanto o tempo. A equação diferencial parcial que modela o comportamento dessa corda elástica vibrante consiste da equação da onda unidimensional, que é dada pela derivada segunda de u em relação a t, que é o tempo, e também a derivada segunda de u em relação a x, onde u é o deslocamento da corda. Nós temos também uma constante aqui chamada de c ao quadrado, que é uma constante que carrega informações sobre as características físicas dessa corda. Para resolver esse problema, são aplicadas as condições de contorno. Então, o meu deslocamento, u de x e t, no x igual a zero, ele vai ser nulo. Ou seja, eu não vou ter deslocamento na corda em momento nenhum, ou seja, em todo o t, eu não terei deslocamento dessa corda no x igual a zero. No x igual a L, eu também terei deslocamento nulo. Para todo o tempo, o deslocamento será nulo. Além dessas condições de contorno, também tem as condições iniciais, ou seja, qual a condição dessa corda no instante t igual a zero. Então, eu tenho que o deslocamento no instante t igual a zero é dado aqui de forma genérica por uma expressão que depende do x. Por quê? Porque cada ponto da corda pode ter um deslocamento diferente no instante inicial, t igual a zero. Também temos a derivada do deslocamento, ou seja, a velocidade inicial da corda. Então, em t igual a zero, a velocidade inicial dessa corda, nesse problema, também foi dada de forma genérica, g de x,
Por quê? Porque para cada valor de x eu posso ter uma velocidade diferente para essa corda. Então a solução dessa minha equação diferencial parcial, ela deve satisfazer tanto as condições de contorno quanto as condições iniciais. Para resolver esse problema, o primeiro passo será utilizar o método de separação de variáveis e escrever a nossa solução U, que é o deslocamento, que depende tanto do x quanto do tempo, como um produto de uma parte que só depende do x, que chamaremos de f maiúscula de x, e uma parte que só depende de t, que chamaremos de de g maiúsculo de t. A partir dessa expressão, substituindo no modelo, obteremos duas equações diferenciais ordinárias, uma para f e outra para g. O segundo passo é resolver a equação que tem condições mais simples, ou seja, aqui tem condições homogêneas. Nesse caso, vai ser a problema espacial, ou seja, resolver a f de x, a EDO que tem f de x. O terceiro passo vai ser utilizar a série de Fourier, fazer uma composição das soluções do passo 2 e obter uma solução que satisfaz tanto as condições de contorno, que já foram atendidos no passo 2, mas também que satisfaçam as condições iniciais, que são dados pela equação 3. Ou seja, a solução do modelo da corda vibrante vai ser obtida no terceiro passo. Então, comecemos os cálculos. Primeiro passo. Para o primeiro passo, como eu já coloquei, iremos utilizar o método de separação de variáveis. O método de separação de variáveis consiste em propor uma solução que é definida como produto de uma parte que só depende de x, outra parte que só depende de t. Aqui chamaremos de f de x e g de t. Observe que eu separei que é f maiúscula x, g maiúscula de t. É diferente das condições iniciais do problema, onde a f era minúscula e a g também minúscula. O próximo passo, eu vou pegar essa solução que eu propus, f vezes g, e derivar duas vezes em relação a t. Por quê? Porque eu irei substituir no meu modelo. Então, como no modelo eu tenho a derivada segunda de u em relação a t, derivando essa solução proposta, eu vou obter f, ela só depende de x, então na derivada em relação a t, ela vai ficar como uma constante, e derivada segunda de g. Como o g depende de t, eu vou colocar a derivada segunda de g, aqui denotado por 2 pontos, derivada temporal. E da mesma forma, eu terei a derivada segunda de u em relação a x, porque lá no meu modelo, eu também tenho a derivada segunda de u em relação a x, de onde eu obtenho derivada segunda de f vezes a g. Neste caso, a g ficou inalterada, porque ela só depende do tempo. Então, substituindo agora essas expressões no meu modelo, então no meu modelo eu tinha a derivada segunda de u em relação a t, igual a constante c ao quadrado, derivada segunda de u em relação a x. Então, a gente tem f derivada segunda de g, dessa parte aqui, igual a constante c ao quadrado, que só foi repetida, derivada segunda de u em relação a x. Então, derivada segunda de f em relação a vezes g foi substituída nessa parte. Agora, fazendo algum algebrismo, ou seja, dividindo toda a expressão por c ao quadrado f vezes g e simplificando, a gente tem derivada segunda de g dividido por c ao quadrado g igual a derivada segunda de f dividido por f. Nessa expressão, a gente pode observar que o lado esquerdo só depende do tempo, só tem g de t, ou a derivada segunda de g, enquanto o lado direito só depende de x, só tem a derivada segunda de f, que depende de x, e tem f, que também depende de x. Lembrando que as duas são variáveis independentes, tanto o x quanto o t são variáveis independentes, então a única forma de eu satisfazer aquela igualdade,
apresentada no final do slide anterior, é com que ambas as razões sejam igual a uma constante, aqui denotado por K. Ou seja, tanto essa razão aqui, quanto essa, vai ter que ser igual a uma constante. Porque se eu variar o x, eu não obrigatoriamente preciso variar o t. Então, variando o x, a derivada segunda vai variar, a f de x também vai variar. Mas a razão delas não vai poder variar. Por quê? Porque aqui não obrigatoriamente eu terei que variar. Então, a única forma dessa igualdade ser satisfeita é ser igual a uma constante. Então, da parte derivada segunda de f dividido por f igual a k, nós temos essa igualdade. Trabalhando algebricamente essa igualdade, ou seja, multiplicando ambos os lados por f e colocando todos os termos à esquerda na equação, nós temos derivada segunda menos a constante k vezes f igual a zero. Ou seja, nós temos uma equação diferencial ordinária. Agora, pegando a derivada segunda de g, o c ao quadrado e o g igualando também a k, nós temos essa igualdade, onde, fazendo algebrismo, nós encontramos derivada segunda de g menos c ao quadrado vezes k vezes g igual a zero. Ou seja, uma outra EDO. Uma EDO aqui, essa primeira, está associada ao espaço, ou seja, a variável x, e essa segunda está associada ao tempo, ou seja, a variável t. Como na variável x a gente vai ter condições de contorno mais simples, é a primeira equação que eu vou resolver. Então, dessa equação, o que a gente tem? Se eu lembrar que o U nada mais é do que f vezes g, e colocar a condição de contorno, ou seja, quando o x é igual a zero, para qualquer valor de t, eu vou ter f, o x valendo zero, g de t, qualquer valor de t, igual a zero, que é a condição de contorno que a gente tem. Como a minha g de t não pode ser nula, senão eu anulo toda a minha solução U também, automaticamente a minha f de zero vai ter que ser zero, porque o produto tem que ser zero. O mesmo eu posso observar para a segunda condição de contorno, ou seja, o U, deslocamento, num x conhecido igual a L, que é o comprimento da minha corda, em qualquer tempo vai ser f de x, ou x é L, então f de L, g de t. Novamente, como o g não pode ser nulo, esse produto é nulo, automaticamente a minha f de L também vai ter que ser zero. Então a gente conclui que eu tenho esse problema, essa EDO do slide anterior, com essas condições de contorno, ou seja, f de 0 igual a zero, f de L também igual a zero. Então esse vai ser o primeiro problema que eu vou resolver, isso no passo 2. Então, a gente pode observar que para resolver esse EDO, a gente tem três situações distintas, três caminhos. Um deles é considerando o k igual a zero. Se o k é igual a zero, a gente vai observar que na hora de resolver esse problema, aplicando essas condições de contorno, nós vamos obter a solução trivial, ou seja, f de x identicamente nula. Essa solução não nos vai servir, porque se o f for nulo, o deslocamento também vai ser nulo. Então, não vai servir para generalizar nossa solução para qualquer deslocamento, para qualquer tempo, para qualquer x. Se a gente utilizar um k positivo, novamente a gente vai poder observar que a gente vai chegar na solução trivial, ou seja, f identicamente nulo, consequentemente o deslocamento nulo para qualquer x, para qualquer tempo. Também não nos vai servir. Então, a única forma de eu resolver esse problema, que vai ser útil para a solução do problema geral, U, é tomar o k negativo.
Então, tomando o valor de k negativo, escrevendo, por exemplo, k igual a menos p quadrado, dessa forma garantindo que o k é negativo, substituindo nessa expressão, a gente vai encontrar uma expressão derivada segunda de f mais p quadrado vezes f igual a zero. Aplicando as condições de contorno aqui, nessa solução da nossa função, a gente vai resolver o nosso problema, que é essa primeira EDO. Ou seja, a solução dessa EDO é dado por a cosseno de px mais b seno de px. Se eu aplicar essa condição de contorno, a gente observa que ao substituir o x igual a zero no cosseno, eu vou ter cosseno igual a 1. Substituindo no seno, eu vou ter seno de zero igual a zero. Então, dessa condição de contorno, a gente tem que f de zero é igual a vezes 1 mais b vezes zero, ou seja, simplesmente o a. E a gente vai encontrar que ele vai dar zero. Resolvendo, aplicando a segunda condição de contorno, a gente vai ter, agora que o a vale zero, eu vou ter b vezes seno de p vezes l. Ou seja, essa expressão vai ter que ser nula, que é o que nos fornece a condição de contorno. Então, para essa expressão ser nula, eu posso ou o b ser zero, ou o seno de pl ser zero, porque o produto, qualquer um deles sendo zero, o produto vai dar zero. Se o b for zero, a minha f fica a igual a zero, b igual a zero. Se a f for identicamente nula, eu não vou conseguir evoluir para resolver o meu problema. Então, o b não vai poder ser zero, pode ser qualquer valor, menos zero. Então, quem vai ter que ser zero? Seno de p vezes l. Se o seno de p vezes l vai ter que ser zero, o que eu tenho? Quando que o seno de alguma coisa vai dar zero? Sempre que essa alguma coisa for um múltiplo de π. Por quê? O que está dentro do seno, se for π, 2π, 3π, qualquer múltiplo inteiro de π, eu vou ter que o seno desse múltiplo dar zero. Então, o meu p vezes l vai ter ser igual ao múltiplo inteiro vezes o π. Ou ainda, o p, isolando o p, eu vou ter que o p é igual a nπ sobre l. Isso para qualquer n inteiro. Substituindo esse p na solução, então eu vou ter que o f vai ser seno de nπx sobre l. Então, só substituir. Eu tinha seno de px, nπx sobre l. Como eu tenho vários valores que o n pode assumir, eu tenho um conjunto de soluções, um conjunto infinito de soluções. Para cada n inteiro, eu tenho uma solução diferente. E cada uma delas satisfaz as condições de contorno. Ou seja, o valor dessa função aqui ele é zero tanto em x igual a zero quanto em x igual a l. A próxima etapa desse passo ainda é substituindo agora o k, que é menos p quadrado, ou seja, que é menos nπ sobre l ao quadrado. Substituindo na primeira EDO que a gente encontrou no nosso problema, a gente tem derivada segunda de g, mais o lambda n, onde eu peguei toda essa expressão aqui e chamei de lambda n ao quadrado, vezes g igual a zero. Resolvendo essa EDO, a gente tem que uma solução geral dela é uma constante vezes cosseno de lambda nt, mais uma outra constante vezes seno de lambda nt. Observe que eu coloquei o índice n, porque eu vou para cada n diferente, eu tenho uma solução diferente. Então, eu tenho um conjunto de soluções, um conjunto infinito de soluções. Então, dessa forma, eu vou substituir essa solução para o problema temporal, que é a constante vezes o cosseno mais outra constante vezes o seno, vezes o problema espacial, que é a f de
x que a gente encontrou. Então, vou ter um conjunto de soluções para o deslocamento. Então, o terceiro passo. As soluções que eu encontrei, elas satisfazem a equação da onda e as condições de contorno. Porém, uma delas apenas, isoladamente, pode não satisfazer as condições iniciais. Então, para satisfazer as condições iniciais, eu vou utilizar o teorema de superposição e vou fazer uma combinação linear das várias soluções que eu encontrei no meu problema. E essa combinação linear, como diz o teorema da superposição, ela também vai ser uma solução no meu problema, ou seja, ela também vai resolver a equação da onda e também vai resolver o problema a equação da onda e também as condições de contorno. E a ideia vai ser resolver esse problema também com as condições iniciais. Então, para isso, fazer essa composição, eu vou fazer um somatório de todas as soluções que dependem do n, e esse somatório eu vou chamar de uma solução geral, U de x e t. Então, esse somatório nada mais vai ser do que a g de t vezes a f de x, somada para n começando em 1 até o infinito. Então, sob essa equação, eu vou aplicar a condição inicial de deslocamento nulo, ou seja, de u de x e t igual a zero. Então, tomando minha u de x e t quando t é igual a zero, a gente tem o somatório de bn cosseno de zero mais bn asterisco seno de zero, seno de n πx sobre L. Como aqui o cosseno de zero é 1 e o seno de zero é zero, a gente tem que o bn vezes 1 vezes o seno de n πx sobre L é igual a f de x, onde f de x é a condição inicial para o deslocamento. Logo, nós devemos determinar os valores de bn de modo que o deslocamento seja igual a f de x. Ou seja, nós temos que encontrar essa constante aqui, de forma que essa igualdade seja satisfeita. Lembrando que essa f de x ela é conhecida, ela é a condição inicial do nosso problema, do deslocamento da nossa corda. Então, essa igualdade aqui, ela aparece no teorema da série de Fourier de senos. Então, pelo teorema da série de Fourier de senos, a gente tem que essa constante aqui vai ter que ser dado por essa integral, para que eu tenha esse somatório igual a f de x. Então, calculando o bn com essa integral, a gente consegue determinar essa igualdade. Ou seja, encontramos a solução para uma das constantes. Agora temos que encontrar a solução para outra das constantes. Para isso, iremos utilizar a segunda condição inicial, ou seja, a condição inicial sobre a velocidade, que também é conhecida, que foi dita como g de x. Então, para isso, nós iremos, dada a minha u de x e t, que é esse somatório, eu vou derivá-la em relação a t, ou seja, encontrar a velocidade, que a gente vai ter como menos bn, lambda n, seno de lambda nt, mais bn asterisco lambda n, cosseno de lambda nt, isso multiplicado pelo seno de n πx sobre L, e aplicando nessa expressão o t igual a zero, porque eu quero a velocidade no instante inicial, no instante t igual a zero. Substituindo t igual a zero nessa expressão, esse primeiro termo se anula, esse segundo termo, cosseno de zero, fica 1, a gente vai ter bn asterisco, lambda n, seno de n πx sobre L igual a g de x, onde g de x é a condição velocidade inicial da minha corda.
Novamente, a gente precisa determinar o Bn asterisco. E a gente tem que alguma constante, que aqui depende de n, vezes o seno, dentro de um somatório, vai ser igual a uma g de x. Pelo teorema da série de Fourier de senos, a gente tem que o Bn asterisco lambda n vai ser dado por 2 sobre L, integral de 0 a L g de x, seno de nπx sobre L dx. Como a gente precisa saber apenas o Bn asterisco, nós podemos dividir ambos os lados por lambda n, que nada mais é do que Cnπ sobre L, e obter que o Bn asterisco é dado por 2 Cnπ vezes essa integral. Então, dessa forma, a gente encontrou a nossa solução geral para u de x e t, onde o Bn asterisco foi determinado como essa integral, e o Bn asterisco foi determinado como essa terceira expressão. Essa é a solução da equação da onda. Observem aqui que a gente especificou f de x e g de x genéricas. Então, se eu tiver uma posição inicial da corda fornecida no problema e uma velocidade inicial da corda também fornecida no problema, eu posso encontrar já utilizando essa solução obtida. É isso.